Honda Civic, eita, esse carro é muito mais do que querido, é um carro aprovadíssimo, assim como o seu concorrente, o Corolão. São carros assim, made in Japan. Até uma caneta, uma simples caneta que você compra que tiver o nome assim, ó, Made in Japan, é uma caneta diferenciada. Pode prestar atenção, se você tem algo na sua casa que está lá, Made in Japan, este produto vai ter uma grande característica importantíssima, que é uma coisa chamada durabilidade. E no caso do Civic, isso não é diferente. Ele conquistou tanto pelo designer, né? Personalidade dele, tem personalidade. O conforto visual que conta, sabe? Tudo parece se encaixar muito bem, o espaço é muito bem aproveitado. E isso sempre foi assim, tá? Claro que em alguns modelos o espaço foi melhor aproveitado que outro, o design de um vai ser melhor que o outro, mas assim, desde o começo ele conquistou, entende? Foi um carro de sucesso. E nesse vídeo eu vou apresentar aqui a você um conteúdo bem interessante que resume bem o essencial, assim, sobre o Civic, tá? Que é um carro fabricado pela Honda, é a mesma marca lá da moto, Honda, tá? Fabrica também o Civic. A maioria das pessoas conhece, mas se tiver algum público mais jovem e não conhecer, vai conhecer agora o que é o Civic, tá? Mas acredito que a maioria conhece, muitos que aqui vão ver esse vídeo até tem o Civic, né? Os que são marinheiros de primeira viagem vão conhecer talvez pela primeira vez aqui mais detalhes sobre as gerações que antecederam as gerações que conhecemos aqui no país Tupiniquim, né? Então vamos lá. Eu vou utilizar um conteúdo aqui que foi acrescentado por várias pessoas lá na Wikipedia, né? Eu dei uma confirmada. Existe uma margem de erro aqui de ano que eu pesquisei em revistas diferentes e vi que às vezes está em um ano a mais ou a menos de diferença aqui, tá? São diferenças bem pequenas em relação ao ano, tá? E começa assim, ó, sobre a questão da produção, o ano, tá? O Honda Civic é um automóvel produzido pela Honda desde 73. Faz tempo, hein? 1973 foi iniciada a produção do Honda e atualmente encontra-se em sua 10ª geração, né? 11ª, aliás, geração. Foi eleito 2 vezes o carro do ano, né, pela revista Auto Sport, em 2007 e em 2017, por exemplo, tá? Começou a ser importado para o Brasil em 92, junto com o irmão maior, que é o Accord. Isso é um ponto interessante, né? Eu já conversei com proprietários de Civic, que compram um Civic e acreditam que comprou o carro topadão da Honda, né? Assim como acontecem com proprietários do Corolla. E desconhecem que ele é tipo assim, um carro de entrada, é o popularzão, é o Unozinho, né? Desses fabricantes, tá? O topadão mais próximo deles, no caso do Civic é o Accord, e no caso do Corolla é o Camry, tá? É outro carro, é o Camry. É extremamente assim, mais avançado em espaço, luxo, entendeu? É como se você tivesse assim, pontapé inicial no carro de luxo da marca, numa versão sedã ou coupé. Aí vai ser aí o Corolla e o Civic, né? Mas não acho que você está comprando o top das galáxias daquela fabricante não, tá? E existem muitos outros veículos do grupo Honda, de outras marcas. Isso aí a gente pode comentar em outros vídeos, caso vocês tenham interesse, tá? E é só comentar aqui abaixo no vídeo que eu posso produzir algo falando sobre marcas que você conhece, que na verdade 3, 4, 5 delas pertencem na verdade a um só grupo, ok? Mas vamos lá. No caso do Accord, é a versão bem superior ao Civic, tá? E os dois foram vendidos no Brasil nessa época aqui de 92, produzido no Brasil entre 97, que foi produzido aqui, e 2021, tá? Mas em 92 ele era importado. Produzido na unidade da Honda localizada em Sumaré, lá em São Paulo, foi o sedã médio mais vendido do Brasil do primeiro semestre de 2008.
superando os modelos concorrentes da época. Atualmente ele é produzido em vários países, por isso que tem filmes, séries, tal, que você sempre vai ver o Civiczinho lá aparecendo, né? Por exemplo, Japão, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Paquistão, Taiwan, Turquia, Índia, Tailândia e Vietnã. Esses são os que oficialmente se sabe que eles são comercializados. Ainda tem aqueles que o pessoal leva sem ser oficialmente vendido ali, né? E vamos falar das gerações, tá? A primeira geração, que começou todo o sucesso, a receita do sucesso, né? Foi com a primeira geração de 72 até 79, cujo qual aqui neste vídeo são as primeiras imagens que você vai encontrar, ok? O Civic de primeira geração foi lançado em 11 de julho de 72, mas vendido como modelo 73 lá no Japão. Em Portugal foram apenas produzidas 100 unidades das suas edições mais raras lá em Portugal, que era o Orange Edition e o Black Edition. Ele era equipado com motor 1.2 refrigerado a água, tinha freios a disco na dianteira, banco de vinil reclinável, tá vendo como ele tinha suas firulas, né? Seus luxos, seus parangolés assim diferenciados, pessoal. Pois é. Painel que simulava madeira, rádio AM/FM, ar-condicionados opcionais. Existia 3 opções de carroceria, a hatchback, de 2 e 4 portas, e também tinha a versão Wagon, de 4 portas. Em 1975 foi estreado o motor CVCC. Não é o CVC não, tá? É CVCC, que tinha design de cabeçote que permitia a realização de uma combustão mais eficiente em relação à maioria dos motores daquela época. Então aí já foi tendo uma revolução assim, propriamente Honda, né? Com sua tecnologia, seus aprimoramentos, tá? E em 76 foi lançado um carro que usava como base a carroceria hatchback, 2 portas do Civic, que foi o chamado Accord. Vamos para a segunda geração. A segunda geração já ficou numa fazinha mais curta, né? Enquanto o outro ia de 72 a 79, a segunda geração foi de 80 a 83. O Civic de segunda geração foi em junho que ele foi lançado, de 79, tá? Sendo vendido como modelo 80. Ele era mais largo, tinha uma forma mais angular. O motor 1.2 caiu em desuso, né, e todos os Civics passaram a utilizar os motores CVCC de 1.5, tá? Em vez do 1.2, teve o upgrade, né, 1.5, continuou sendo usado e foi introduzido um novo motor 1.3 também, e a tecnologia CVCC adicionava uma válvula por cilindro, que permitia assim que houvesse uma melhor eficiência na combustão. As carrocerias oferecidas eram as hatchback, feito o primeiro, né? 3 e 4 portas. E a versão sedã, né? 4 portas. E a Wagon, 5 portas. Tá? Terceira geração, de 84 a 87. O Civic de terceira geração foi lançado em setembro de 83 e foi vendido como modelo 84. E eram os modelos com versões de hatchback, 4 portas e Wagon, que foram fundidos e resultaram em uma Wagovan. Por isso que vocês viram aí um modelo que parece uma van, né? É esse, tá? Uma espécie de SUV com tamanho reduzido. Um coupé também, de 2 portas, chamado CRX, que foi introduzido. Tinha tamanho reduzido, dimensões compactas e, consequentemente, ele era bem levezinho, tá? Na terceira geração do Civic foram introduzidos os motores de série D. Já teve mais uma questão do avanço da Honda empregado aqui, né? Que foi a série D dos motores Honda, tá? Foram usados pela Honda até o final dos anos 90. E em 1984 foi lançado um modelo esportivo no mercado japonês chamado SI, a versão SI do Civic, tá? Tinha suspensão melhorada, motor 1.6 DOHC com 130 cavalinhos.
Nos Estados Unidos, os modelos SI oferecidos eram o Civic Hatchback com 91 CV e o CRX com o mesmo motor e estilo de carroceria. Em 84, na versão Wagovan, o quadradão e tal, foi introduzido um opcional, que era o que? A tração 4WD. Este modelo recebia uma transmissão modificada para suportar um sistema diferente assim de tração, avançado, para a época também. O sistema era ativado através de um botão no painel. E até 87, neste ano, recebeu uma atualização que permitia que a tração 4WD fosse ativada quando as rodas dianteiras perdessem a tração. Tá vendo aí? Pois é, daí você vai vendo que esses avanços, os mimos, a preocupação que o carro fosse um carro que entregasse mais, muito honesto ali, foi conquistando o público. Agora a quarta geração, que foi entre 88 a 91, foi um períodozinho curto também nessa aqui, Em setembro de 87, foi estreada a quarta geração do Honda Civic, vendido como modelo 88. A carroceria desta geração possui dimensões maiores, capô mais baixo em relação à da terceira geração. Foi oferecida uma grande quantidade de versões que foram vendidas em todo o mundo. A versão mais notável foi, sem dúvida, a SIR, que era equipada com motor B16A DOHC VTEC, que possuía 150 HP. Todos os modelos vendidos nos Estados Unidos tinham injeção eletrônica, mas em outros mercados ao redor do mundo, versões carburadas estavam apenas disponíveis. Na quarta geração do Civic, todos os modelos passaram a ter suspensão independente nas 4 rodas. Isso é muito diferencial, pessoal? O CRX ainda fez parte da família Civic durante esta geração, tendo como opções os modelos HF, DX, SI, lá nos Estados Unidos. Agora vamos para a quinta geração e última que vou mencionar neste vídeo, Vai ter um próximo vídeo onde vou falar das demais gerações, aquelas que conhecemos até os dias de hoje e vemos com muito mais frequência do que estas versões aí que eram importadas, A versão quinta dele, foi entre 92 a 95, Lançado no Brasil em 92, o Civic era importado nas configurações hatchback, que era a DX, LSI, SI e a VTI. Sedã, que era a LX e a EX. A versão coupé tinha a EX e a EXS, a partir de 94. E Targa, que era a CRX, SI e VTI. Havia a opção de escolha entre o câmbio manual, a opção também de ter o câmbio automático, embora este último fosse mais frequente. As pessoas tinham a tendência de comprar muito mais a versão automática, sendo a versão VTI tendo apenas câmbio manual. Os motores oferecidos aqui no Brasil eram 1.5L, D15B12, B2, 1.5L, D15B7, 1.6 e assim vai, Em resumo, eram esses motores aqui principais, Não vou repetir porque as versões são equivalentes aqui a que eu já mencionei anteriormente. Os motores D16, 16 e B16A2 e o A3 eram oferecidos com a tecnologia VTEC. O que é a tecnologia VTEC? É um sistema, vou explicar rapidamente aqui, de comando de válvula, um comando de válvula variável, que foi desenvolvido em 83 para aumentar o torque dos motores em baixas e em altas rotações. Ele foi inventado pelo engenheiro da Honda, que era o Ikio Kajitani, eu acho, algo assim, Ikio. O sistema VTEC utiliza 2 perfis de árvores de carnes, selecionando hidraulicamente. Aqui vai interessar mais aos mecânicos, A velocidade máxima do VTI, conforme variante do modelo do EG9 ou EG6, é por volta de 235 km por hora.
A maioria dos modelos vendidos no Brasil foram importados dos Estados Unidos e já saíam da concessionária com bom nível de equipamentos. Então não pense que por ele ser japonês e ser importado, os importados vieram do Japão para cá, né? Não foi isso. Ar-condicionado, direção hidráulica, eles vinham com vidro elétrico, teto solar, bag dupla, freio ABS já naquela época, tá vendo? Eram muito mais completões do que o que a gente conhece hoje, né? Os modelos Civic dos anos de 1992 e 93 eram montados no Japão para o mercado americano e os modelos Civics de 94 e 95 já eram montados nos Estados Unidos. Bem, entre 94 e 95, né, eram montados nos Estados Unidos e vinham para cá. E algumas unidades desembarcaram no Brasil via importação independente. Os modelos encontram-se nas configurações VX, CX e SI. Visualmente, o sedã tinha a dianteira diferente do hatch e do coupé, tá? Mudavam-se para-choque, capô, paralama, indicadores de direção, os piscas eram diferentes. As versões sedã, a Targa e a hatch, podem ser encontradas na série de jogos Gran Turismo. Muitos carros da Honda ficam sendo um grande sucesso, né? Até em joguinhos ou filmes. E o Gran Turismo apresentou essas versões que eu mencionei, tá? Para os consoles PlayStation, PlayStation 2, tal, esta geração é muito popular lá nos Estados Unidos, aparecendo em grandes quantidades e variedades nos eventos de carros tuning, além dos filmes Velozes e Furiosos, né? Talvez você conheceu o Civic pela primeira vez lá com o filme Velozes e Furiosos. Esta geração foi responsável pela construção da imagem, tá? A imagem de durabilidade e de resistência que a Honda possui em todos os países que ela é vendida. Até que tem gente que leva até para outros países, fora os que são oficialmente vendidos. Vários exemplares destas gerações ainda seguem rodando nos dias atuais. Caso gostou do vídeo, compartilha, deixe aqui a sua experiência com o querido Civic, tá? E não deixe de verificar, por favor, a descrição de todos os vídeos. E até o próximo com as próximas gerações deste carro incrível que é o Honda Civic.